Nesse vídeo eu vou trazer como eu analiso os fundos de investimento imobiliário. Um jeito rápido, fácil, simples. Então fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te passar tudo com os mínimos detalhes de como eu faço. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre analisar um fundo de investimento imobiliário, um FII, é saber o que é um FII. Então, se eu estou explicando uma forma de analisar um fundo de investimento imobiliário, eu presumo que você saiba o que é. Então, se eu fosse dizer, a primeira coisa que você tem que saber ao se analisar um fundo de investimento imobiliário é se você sabe o que é. Então, primeiro critério, o que é um fundo de investimento imobiliário? Um fundo de investimento imobiliário, como os outros fundos, é uma reunião de pessoas, cada um com seu capital, conhecidos como cotistas. Essas pessoas juntam seus capitais, a partir desse capital contratam uma pessoa, um administrador e um gestor, que podem ser separados, mas podem ser a mesma pessoa também. E esse administrador e esse gestor vão procurar administrar esse capital em função de algum objetivo. Quando se trata de fundo de investimento imobiliário, esse administrador e gestor vão administrar esse capital de maneira a usá-lo no mercado imobiliário. Quanto ao mercado imobiliário, existem várias formas de você atuar no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um universo de possibilidades, mas basicamente você pode comprar e vender, você pode adquirir imóveis e a partir daí criar um fluxo de renda e essa renda ser paga aos cotistas, e ao se administrar esses imóveis, você tem várias áreas que os fundos imobiliários normalmente trabalham, mas principalmente no Brasil você tem principalmente atuação no setor de lajes corporativas, que são os escritórios, prédios executivos, comerciais. Você tem atuação em galpões comerciais, logísticos, plantas fabris e também a área de shoppings. Então, de maneira resumida, esse seria um fundo imobiliário. Então, como que eu analiso? Primeira coisa é o seguinte, se ele é um fundo imobiliário, ele tem por detrás dele algum gestor, algum administrador que presta um serviço para esse fundo. Então, a minha primeira preocupação é saber quem é esse cara, saber qual é a reputação dele. Será que esse gestor já teve algum problema? Esse gestor já teve envolvido em algum escândalo? Esse gestor administra outros fundos? Qual o tamanho desses outros fundos? Qual o total de patrimônio que esse gestor administra? Ele tem experiência? Ele é conhecido no mercado? Esses fatores, para mim, são talvez os mais importantes, porque o administrador e o gestor é quem vai estar por trás de toda política de administração e gestão desse fundo. E, eventualmente, é ele quem vai trabalhar com esse patrimônio para administrar uma possível crise, que sempre pode acontecer. O segundo aspecto é qual é o objetivo desse fundo. Tudo bem, a gente viu que fundos imobiliários podem atuar em um monte de atividades. Ele pode comprar e vender imóveis, ele pode adquirir imóveis para distribuir a renda, ele pode atuar em vários setores do ramo imobiliário, casas, lajes corporativas, galpões, shoppings, hospitais, prédios educacionais. Então eu preciso saber qual é o objetivo desse fundo, qual é a área que ele atua, o que ele pretende fazer com o meu patrimônio. E em sabendo o que ele faz, eu preciso saber se isso faz sentido dentro de um cenário futuro macroeconômico. Então, por exemplo, lajes corporativas têm uma correlação muito grande com a atividade econômica do país. Se o país vai mal, as empresas vão mal. E se as empresas vão mal, não tem inquilino para os imóveis. Significa que os fundos imobiliários, em algum momento, vão sofrer com isso também. Shoppings é um ótimo exemplo também. Tem tudo a ver com o poder de consumo das pessoas. As pessoas se as pessoas não têm dinheiro para consumir, as pessoas não vão ao shopping. E se o lojista não ganha, o dono do shopping, que vai ser você, caso você seja cotista de um fundo que administra shopping, também vai sentir essa crise. Então você precisa ter um entendimento do que esse fundo faz, ter um entendimento da conveniência dessa atividade dentro de uma análise macroeconômica, dentro de uma análise de um cenário econômico, entender quais são os riscos dessa atividade, a atividade que o fundo pretende atuar, e aceitar o risco diante da possível rentabilidade que ele oferece. O terceiro aspecto, que é normalmente um aspecto que as pessoas colocam na frente, mas para mim tem que vir depois da análise desses dois primeiros, é o aspecto econômico-financeiro, contábil. Quer dizer, o fundo está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer? Ele está entregando o resultado que ele se propôs a entregar? Qual é a rentabilidade que ele está entregando? Deixou de entregar? Por que deixou de entregar? Quantos imóveis esse fundo tem? Quantos inquilinos cada imóvel tem?
quantos inquilinos no total ele tem. Perceba, se seu inquilino é uma multinacional muito rica, é muito menos arriscado para você do que alugar para uma pessoa que está começando, uma startup ou alguma coisa assim. A taxa de administração é abusiva? Qual é? Tem taxa de performance? Faz sentido para você uma taxa de performance? Então, para mim, esse é o tripé que você deve analisar. Quem é o seu gestor administrador, o que esse fundo se propõe a fazer e se esse fundo está cumprindo aquilo que ele se propôs a fazer. Em outras palavras, analisar a saúde financeira e contábil desse fundo. Eu vou agora olhar alguns sites, alguns portais que oferecem bastante dados para a gente poder conferir, consultar e comparar alguns fundos de investimento imobiliário, e vou fazer com vocês como é que eu olho, como é que eu faço uma análise. A gente vai analisar alguns fundos de maneira bastante rápida, só para exemplificar e demonstrar algumas ferramentas que você pode usar. Então bora para o computador, vamos ver isso tudo na prática. Então beleza, vamos aqui pesquisar a primeira página. Não ganho nada com isso, não conheço o dono da página, é só uma forma de demonstrar aquilo que eu acho que tem qualidade, que funciona, então vale a pena a gente indicar aquilo que eu acho que é bom. É o Funds Explorer, já vai te dar o exemplo aí, vamos dar uma olhada nele lá, deixa ele carregar tudo. Então no início o que eu buscava? Eu queria fazer um screening, ou seja, pegar uma lista dos fundos imobiliários, aplicar um filtro que eu quisesse, para que ele listasse, de acordo com aqueles critérios que eu escolhi, uma lista de fundos e eu fosse analisando um a um, ticando, definindo aquilo que eu achava mais interessante para poder estudar mais a fundo, porque tem muitos fundos imobiliários, mas nem todos eles são interessantes de acordo com os 3 critérios que a gente conversou. Então, nesse site a gente consegue fazer isso, a gente vai vir aqui e vai lá em ranking difícil, espera ele carregar, a gente pode vir aqui, todas as colunas, e definir o que a gente quer buscar, o que a gente quer aplicar nesse filtro. Porque eu não quero saber tudo, tem muita coisa aí, tem coisa que eu não sei, tem coisa que não é interessante para mim nesse primeiro momento. Na minha opinião, o que você nesse momento pode tirar? Pode tirar tudo relacionado a preço e rentabilidade. Isso vai embaçar muito, vai atrapalhar muito a sua visão sobre as coisas. O que você quer analisar agora é a qualidade do fundo. Os critérios que eu falei lá, o terceiro só que eu falei, que é a saúde financeira e contábil do fundo. Então vamos nos preocupar primeiro com o que esse fundo é, o que ele entrega, quem administra, qual é a qualidade dos ativos, quantos locatários tem, qual é a diversificação dos imóveis. Então a gente vai fazer exatamente isso. Vamos tirar as questões que estão ligadas ao preço. Liquidez é uma coisa importante, porque a liquidez garante a sua segurança de entrar e sair do investimento. Liquidez é dada pelo número de negócios e o volume de negociações num dia, num pregão, sobre esse papel. Significa que você tem a possibilidade de comprar papéis e vender. Caso você decida sair do investimento, você vai ter liquidez, vai ter gente negociando para você poder sair do investimento. Isso é muito importante. Então a gente vai tirar dividendo, para a gente não é importante agora, dividend yield, todos os dividend yields. Vamos deixar o dividend yield médio dos últimos 12 meses, porque isso nos passa um pouco de constância da renda paga pelo fundo. Isso é importante. Constância, esse fundo vem entregando rendimentos constantemente ou deixou de pagar? E por que deixou de pagar? Vamos tirar variações de preço, vamos tirar rentabilidades acumuladas. A gente vai deixar o patrimônio líquido porque ele é um fator importante dentro dos fundos, dentro do mercado imobiliário. Por quê? Porque quanto mais dinheiro esse fundo tem, mais esse gestor, mais esse administrador tem capacidade de negociar dentro do mercado imobiliário melhores oportunidades de compra. Então a gente vai deixar o patrimônio, a gente vai tirar VPA, PVPA, valor patrimonial sobre a ação, e preço sobre valor patrimonial sobre a ação. Isso tudo são indicativos que têm a ver com preço. Na minha opinião, não é algo que você deve se preocupar nem agora e nem depois. Vamos tirar o DY, vamos tirar variações, não é importante para a gente agora. Vamos tirar a rentabilidade, a quantidade de ativos e a vacância desses ativos. Vacância aí representa o quê? Quanto desse imóvel está vazio, quanto desse imóvel não está alocado, é importante para a gente. Então a gente vai deixar. Então a gente deixou o quê? 6 colunas apenas. Aqui estão as 6 colunas. Então aqui estão as 6 colunas, ele está listado e a gente pode botar na ordem que a gente quiser. Então, como exemplo, não é o único critério, mas a gente precisa de algum critério para começar. Eu poderia colocar por ordem de patrimônio líquido, do maior para o menor. O maior é o KNCR, é um fundo do Quiné, né, um fundo do Itaú, e ele tem aqui o setor, né, um setor de títulos, valores imobiliários. A gente chama isso popularmente como fundo de papéis. Isso significa que ele não vai investir
em ativos reais, ele não vai investir no prédio, ele vai investir num título que rentabiliza em cima de um investimento imobiliário. Esse também é um método de investimento dentro do mercado de fundos imobiliários, e não por acaso é o maior fundo de investimento, porque ele tem uma certa constância de rendimento, ele é um pouco mais constante. Na medida que você for estudando, você vai ver que esse fundo ele é mais constante porque ele acaba acompanhando os seus benchmarks, ele acaba acompanhando os indicadores aos quais os papéis que ele tem estão ligados. Todos esses CAIs normalmente são Kinea mesmo, são do Banco Itaú. Então vamos dar uma olhada aqui no KNRI, que ele é híbrido, esperar carregar. Então tá aí o Kinea Renda Imobiliária, é um fundo híbrido. Híbrido é quando o fundo coloca lá no prospecto dele dizendo que ele pode atuar em diversas áreas. E nesse caso aqui, ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe no imóvel propriamente dito, no ativo real, no prédio, mas ele se dá a liberdade de investir em vários ramos do mercado imobiliário. Então, vai ter alguns dados aí sobre o preço, rentabilidade. Como eu falei, não acho tão importante agora pra gente. Aqui tem uma breve descrição sobre o que ele é. Então, ele é do modelo tijolo híbrido, ou seja, ele pode ter tanto ativos reais quanto papéis, né? Algumas características do fundo, tem algumas coisas sobre a cotação, variação da cotação. Aqui vai ter a razão social dele e o CNPJ, lembrando que esse fundo ele tem CNPJ. A gente vai ver aqui o mandato de renda. Mandato de renda significa o quê? Que esse fundo busca adquirir imóveis, adquirir ativos no mercado imobiliário e pagar um rendimento. Pagar os aluguéis, pagar o rendimento desses ativos. A gente vai descer aqui, tipo de gestão ativa. O que significa o tipo de gestão ativa? Significa que esse gestor e esse administrador vai ter uma posição de constantemente buscar no mercado imobiliário a oportunidade de rentabilizar cada vez mais esse patrimônio. Existe o tipo de gestão passiva, que não é exatamente passiva, mas é normalmente fundos que não ficam buscando no mercado oportunidades, eles têm os seus imóveis e eles buscam apenas manter uma administração daquele imóvel que ele já tem para garantir uma rentabilidade constante. Então esse seria um tipo de gestão mais passiva. O tipo de gestão ativa é aquele que vai estar constantemente procurando oportunidade, ele pode vender, comprar imóveis para melhorar a sua posição no mercado imobiliário. A taxa de administração, né? Não existe almoço grátis, então você vai pagar por esse serviço do administrador, do gestor. Nesse caso aqui, 1,25% ao ano. Você acha justo? Não. Isso são critérios que você vai decidir. Aqui eu acho importante, né? Eu falo que rentabilidade nesse momento não é importante, mas nesse gráfico, mais do que você olhar a rentabilidade, é a constância dos rendimentos. Quer dizer, ele vem distribuindo constantemente. Essa distribuição não é constante? Se não é, por que não é? Então a gente vê aqui um rendimento de dezembro de 2014 que caiu. Por que caiu? A gente tem que investigar isso. O dividend yield também em queda nesses últimos momentos, esse momento de rally dentro do mercado de fundos imobiliários, algumas simulações aqui de investimento e aqui uma coisa muito, muito importante, muito interessante. Aqui você vai ver a diversificação do patrimônio. Aquilo que eu falei lá, você tem que entender se esse fundo está fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Ele é um fundo híbrido, ele está aplicando de maneira diversificada. Então, por exemplo, você vai ver aqui o KNRI, ele tem 18 prédios ou 18 ativos em 3 estados diferentes, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, distribuído na região sudeste, onde está a maior população do Brasil e, consequentemente, a maior atividade econômica. Então, você consegue ver, né, no mapa a disposição desses prédios ou uma listagem desses imóveis. E aí uma coisa interessante de fazer, eu sou do Rio de Janeiro, não sou de São Paulo. O que eu posso fazer? Eu vou lá, eu sei que esse imóvel é em Pinheiro, São Paulo, entro aqui no Maps, vou esperar carregar, e eu vou pesquisar. Será que esse imóvel está num local interessante? Será que esse imóvel está num local para área de comércio? Quer dizer, se isso é uma laje corporativa, ele precisa estar perto de transporte, ele precisa estar perto de outras empresas. Então a gente vai jogar aqui o endereço. Sei que o nome do prédio é Atena, vamos pesquisar ele. Esperar carregar. Já abriu uma foto aqui para mim da fachada, então vou dar uma olhada por cima. Tá no bairro de Pinheiros, em São Paulo, tá na frente, né? Próximo é uma avenida importante, tem estação Rebouças, estação de metrô próximo, aqui a estação da Faria Lima do metrô, tem hospital, tem outras empresas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Localização é muito importante para imóvel. Lembrando que há 3 critérios para você avaliar um imóvel. Primeiro é localização, segundo localização e o terceiro é localização. E aí a gente dá uma olhada aqui em algumas fotos. Deixa eu tirar eu aqui da frente. Tem algumas fotos aí, a portaria, a fachada, né? A rua que dá a entrada, você vê que é uma rua pequena, né?
Será que tem estacionamento? Tudo isso você vai ter que investigar. Fachada, uma portaria que me parece moderna, parece bastante interessante. É um imóvel que me parece interessante. Deixa eu voltar comigo para cá. Então são 18 ativos e você vai investigar, vai correr atrás de identificar quais são esses imóveis. Aqui embaixo vai ver a questão da vacância, que eu falei que é importante. Quer dizer, desse imóvel que ele possui, ele está todo alugado ou está vago em algum local? Porque lembrando, se você é dono do imóvel e está vago, isso consome dinheiro de você não está rentabilizando ali. Então beleza, para não dizer que só existe essa ferramenta, tem uma ferramenta, um outro site que eu também gosto muito, ele é bastante antigo e a pessoa que fez teve muita felicidade no nome, é o fis.com.br. Também não conheço, não estou recebendo nada para isso, mas eu acho uma ótima ferramenta para você fazer essa primeira análise. E aí, lá no fis.com.br, você vai lupa FIS e, da mesma maneira, vai selecionar os critérios que você vai investigar. Então a gente vai deixar aí o público-alvo para a gente saber se é geral, ou seja, se o fundo quer investidores de forma geral. Tipo de FIIs, é interessante isso, porque, por exemplo, eu posso fazer aqui uma seleção de só fundos de tijolo, como eu já falei, aqueles que investem no imóvel propriamente dito, só de shoppings, por exemplo. Vamos fazer o exemplo aqui. Eu vou tirar a rentabilidade, porque, como eu disse, para mim agora não é algo interessante. Data do pagamento, né, para mim não é tão importante. Data base também, rentabilidade não são coisas que eu quero saber agora. Valor de cota, valor patrimonial, preço, valor VP, negociação é importante, como eu disse, vai te dar segurança de liquidez. Participação no FIX não é importante. FIX é uma carteira que reúne os principais fundos negociados, mas para mim isso não é tão importante. O número de cotistas não é tão importante. O tamanho do patrimônio, como já disse, pode ser importante para o fundo. Então ficou aí alguns critérios, da mesma maneira que você vai fazer uma seleção. Então lá eu fiz por patrimônio, a gente vai jogar o patrimônio aqui. Então você vai ver que o maior fundo de shopping é o HGBS em termos de patrimônio, 2 bilhões aí, tem 42 mil negócios por mês, é bastante, ou seja, me dá uma tranquilidade. Você vê que o administrador é a Head Investment. E aquilo que eu falei, primeiro critério, quem é o meu administrador? Quem está administrando o meu patrimônio? Será que esse cara tem algum problema? Será que esse cara é um bom administrador? Então, uma forma simples, você vai googar esse cara. A gente vai googar ele aqui e vamos procurar, vamos saber quem é esse cara, né? Já vai dar algumas notícias ali. Eu costumo, né, já entrar aqui em notícias e você vai ver lá, ó, primeira matéria, Head Investment é suspeito de conflito de interesse. Então, você vai ter que abrir, ler, procurar saber o que é, sobre o que está sendo falado. Será que teve outras notícias? Será que isso foi levado a cabo? Será que a agência reguladora, CVM, entrou nisso? Suspendeu o fundo? Foi procurar saber? Então essa é uma forma de você identificar. Então a plataforma também te oferece a oportunidade de você acessar e obter algumas informações desse fundo, né? Vai te dar outras informações, e aqui você vai investigar e continuar a sua pesquisa para saber no que você tem que investir. Então, ou seja, você viu que cada tópico que eu falei aqui precisa ser todo um universo que você vai pesquisar, vai entrar a fundo e vai estudar. Ou seja, o método que eu estou apresentando aqui é um método rápido de você selecionar fundos para estudar. E a partir daí você vai a fundo entender exatamente o que esses fundos fazem, como o mercado funciona e decidir se você tem que investir ou não. Lembrando que fundo de investimento imobiliário é renda variável. Renda variável varia a renda, você não está me dizendo nada. Então vamos lá. Fundo de investimento, como é renda variável, você tem que investir a longuíssimo prazo. Na minha opinião, prazo indeterminado. Em outras palavras, você vai investir nisso e vai esquecer que ele existe. Ou seja, 10, 15, 20, 30 anos. Aí sim você vai ver o poder dos juros compostos. Então é isso. Lembrando que nenhum dos ativos que foram falados aqui não são indicações de investimento, tá? Existe risco de perda de capital. E é isso. Se você gostou, curte. Se você achar que mais alguém pode curtir, compartilha. Eu também estou no Instagram e no Facebook. É só procurar Meneceu Insights. E até o próximo vídeo.